que vem de lá. É simples. Não precisa uma faculdade de economia. Aliás, lá se ensina o oposto. É preciso entender, né, seu José? Aqui em tudo quanto é canto. Nessa e na minha, em todas. Ou vocês acham que os economistas são os caras legais? É a rapaziada do business. Eles estão aqui para outra coisa. E por isso duvidem também do que eu estou dizendo aqui. Então, quero dizer o seguinte, esse assunto é impossível pensar desenvolvimento, por isso que é impossível pensar política social, é impossível enfrentar o drama urbano, é impossível enfrentar o drama da segurança, é impossível avançar no desenvolvimento da cultura, é impossível desenvolver ciência e tecnologia no nosso Brasil, porque não pode um Estado super endividado, não pode fazer política efetiva. Pode outra coisa que é o que nós temos, simular que faz. Simular. E vou dar aqui já na testa, na veia, porque pode fazer o Bolsa Família. Nada mais. Pode praticar a caridade cristã. Eu vou falar 8 horas. Isso aqui é só teatral, conheço o José, mas... Não vou falar 8 horas, falei 2 horas também. Vou dar 2 exemplos bem clarinhos, para vocês não pensarem que eu estou chegando de outro planeta. Estou no mesmo mundo que vocês. Vou dar 2 exemplos. A Alemanha, nazista, e vou dar o Iraque, depois da intervenção, da invasão dos Estados Unidos. Na Alemanha, Hitler se deu conta... Está contado aqui no Brasil o livro do presidente do Banco Central alemão, foi traduzido pela editora 34, chama aqui Meus Primeiros 76 Anos de Vida. Vale a pena que vocês leiam. É um contador, e basta com um contador. O que eles dizem? Chegam lá e dizem o seguinte, olha, a Alemanha saiu da Primeira Guerra Mundial tendo que pagar as chamadas reparações de guerra. E Hitler olhou, a burguesia alemã, os industriais, os banqueiros, olharam e disseram, bom, se pagarmos as reparações de guerra, a Alemanha não levanta. Então ele escreveu um livrinho chamado O Fim das Reparações. Esse não está traduzido em português, mas dá para ler também. O Fim das Reparações. E eles fizeram a seguinte formulação, ou a Alemanha paga as reparações, ou a Alemanha se desenvolve. E eles disseram, então, fim das reparações de guerra. Vou repetir. Eles disseram, fim das reparações de guerra. Essa é a rota do nazismo. Tu acha que a base popular do nazismo vinha porque Hitler fazia bons discursos? Eu não sei se fazia bons discursos. Vinha porque deu emprego para a massa da população, para setores operários, vinha porque era uma proposta contra-revolucionária para derrotar a Revolução Alemã, vinha porque, por um conjunto de fatores, mas milhões aderiram ao nazismo. O nazismo não é uma coisa que vem lá um sujeito mau e levou milhões de pessoas boas, exatamente como vocês. Gente como vocês, como eu, apoiou o nazismo. Por quê? Porque ele botou o tema da dívida no centro, fim das reparações de guerra. Era a dívida germânica. Vou dar um outro exemplo. Para que vocês não pensem que Maria Luiza Fatorelli veio de outro planeta. Quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, se apresentou o tema da dívida. O Iraque tinha uma grande dívida, aproximadamente 80 bilhões de dólares, medido em dólares. Então os Estados Unidos chegaram naquela situação e, bom, o que vamos fazer aqui? Os Estados Unidos, Rumsfeld, um dos agentes mais importantes do regime de Bush, disse o seguinte, olha, nós não podemos admitir que uma dívida construída por um ditador, destinada a construir palácios, oprima a vida do cidadão do Iraque, que não se beneficiou com esse endividamento. E os Estados Unidos então disseram o seguinte, o Iraque não vai pagar mais a sua dívida. Porque o Iraque, nas palavras dele, ou paga a dívida, ou avança
para o desenvolvimento. Para avançar para o desenvolvimento, na linguagem de Ramsfeld, não pode pagar a dívida. E cancelou a dívida. Por quê? Porque 90% da dívida do Iraque era com bancos europeus. Então os Estados Unidos disseram o quê? Não tem problema, não paga a dívida. É óbvio. Isso para dizer que não há aí nenhuma lei de ciência, uma violação de um princípio físico, nada. É política. E então os Estados Unidos disseram, o Iraque não vai mais pagar a dívida. E deu, vou usar uma palavra maldita, um calote nos bancos europeus. O mundo caiu, Porto Alegre, o Guaíba se desviou? Não, o Guaíba seguiu correndo normalmente. E Uruguaiana ficou lá com aquela... E as vacas aqui no Rio Grande do Sul, tudo olhando o pasto, normal. Não aconteceu nada. E o sol não nasceu no outro dia? Nasceu. Mas parece que se não pagar a dívida, se fizer uma auditoria, uma moratória, simplesmente a suspensão ad eterno, parece que o mundo vai mudar. Isso aconteceu na Alemanha, aconteceu no Iraque, e está acontecendo. E vou dizer a coisa mais... Aconteceu no Equador de Rafael Correa, aqui do ladinho. E fizeram uma auditoria. E acaso os bancos processaram nos tribunais internacionais? Não houve reação dos bancos. E a dívida que era de 10 bi, baixou para 3 bi. E a Maria Lúcia Fatorelli estava lá, fizeram auditoria com ela, Alejandro Olmos, Eric Toussaint, toda essa gente, fizeram auditoria. E a reação mundial foi o quê? De silêncio total. E os banqueiros foram para a corte, quietos, todos podiam, antes de ir para a corte, e todos para a cadeia. Então negociaram, opa, calma, tem que fazer. Isso para dizer o seguinte, 2 exemplos históricos mais distantes, a Alemanha nazista, o Iraque depois da intervenção estadunidense e o Equador aqui. Se não avançarmos para isso, não tem a menor. Claro, se não avançarmos no tema da dívida, não tem soberania, segundo aspecto do Estado. É um Estado subendividado, não tem soberania. A riqueza brasileira não fica aqui. O Brasil produz uma riqueza. Em período de crescimento do PIB ou de negativo, vai continuar produzindo uma riqueza gigantesca. O PIB vai ser negativo esse ano, talvez em 2%. E o ano que vem também. Muito bem. Nesse período de PIB negativo, a riqueza continuará sendo produzida. E tal como no período de prosperidade, entre aspas, anterior, essa riqueza não permanecerá aqui. Vai para os bancos estrangeiros e todas as formas de transferência de valor que multinacionais, banqueiros e burguesia brasileira, situada na Avenida Paulista e nos Jardins Paulistas, seguem ganhando. E os latifundiários aqui do Rio Grande do Sul, que vivem aqui em Porto e tem uma casa em Miami, também. Vai continuar essa riqueza saindo. Um país que não controla esse sistema de dívidas, que não elimina esse sistema de dívidas, não tem soberania. Nenhuma. Zero. Zero soberania. Zero na indústria cultural. Estamos matando a nossa juventude com o programa Netflix, um conjunto de séries from United States, que é de 5ª categoria. As salas de cinemas todas internacionalizadas. Daí até não controlar o solo e o subsolo brasileiro, porque as multinacionais fazem o que querem, desde o desmatamento da Amazônia ao envenenamento no campo com inseticidas, pesticidas e tudo isso que vai na soja e na transgenia. É um pacote completo, vai do controle da mente de milhões pela televisão e os produtos de consumo cultural, até ser o país que, segundo o MST, é o país que consome por quilo maior quantidade de veneno na agricultura mundial. Então não tem domínio sobre nada. Não pode colocar um limite na multinacional, não pode colocar limite no sistema bancário, não pode colocar limite no produto cultural, não pode colocar limite em nada. Ou seja, tudo que é da cultura nacional, da vitalidade do país, é secundarizado. Bem, é claro que o tema da dívida, terceiro aspecto, tem as questões ideológicas extraordinárias. Vou mencionar aqui, eu tinha 5 ou 6 pontos, mas em função do tempo, quero mencionar 2 aspectos disso. Primeiro, a crise é fiscal. É a coisa mais falsa que pode existir. Eu proponho aqui que se acabe com essa ideia de ajuste fiscal.
Ninguém mais fala nisso. Por quê? Porque não temos, a crise do Estado brasileiro não é uma crise fiscal. O que seria uma crise fiscal? Por definição, mais elementar. Um Estado arrecada muito e mal, vamos pegar a hipótese da burguesia brasileira, arrecada muito e mal, e gasta muito pior. O Estado é ineficiente, portanto, o serviço público, nós pagamos muito imposto, mas ao contrário dos holandeses, temos um péssimo serviço. Nós pagamos muito imposto, como nos Estados Unidos, mas a retribuição é muito débil, é muito ruim, etc.